Flávio Joséfo. História dos Hebreus. Livro 1. Capítulo 11. Como Deus destruiu a nação dos sodomitas por sua ira contra eles por causa de seus pecados. 1. Por volta desse tempo, os sodomitas ficaram orgulhosos por causa de suas riquezas e grande prosperidade. Tornaram-se injustos com os homens e ímpios com Deus, a ponto de não lembrarem das vantagens que receberam dele. Odiavam os estrangeiros e se entregavam a práticas sodomitas. Isso desagradou muito a Deus, e ele decidiu puni-los por sua arrogância, destruindo sua cidade e devastando sua terra, de modo que não houvesse mais plantações ou frutos nela. 2. Quando Deus determinou isso para os sodomitas, Abraão, sentado ao lado do carvalho de Mamre, à porta de sua tenda, viu 3 anjos. Pensando que fossem estrangeiros, ele se levantou, os saudou e ofereceu-lhes hospitalidade, convidando-os a ficar com ele. Eles concordaram, e Abraão ordenou que bolos de farinha fossem preparados imediatamente. Depois de matar um bezerro, ele o assou e trouxe para eles, que estavam sentados debaixo do carvalho. Os anjos fingiram comer. Além disso, perguntaram sobre sua esposa Sara, onde ela estava. Quando ele disse que ela estava dentro da tenda, eles disseram que voltariam e a encontrariam grávida. Ao ouvir isso, Sara riu e disse que era impossível que ela tivesse filhos, já que tinha 90 anos e Abraão 100. Então os anjos não se esconderam mais e revelaram que eram anjos de Deus. Um deles foi enviado para falar sobre o filho, e os outros 2 sobre a destruição de Sodoma. 3. Ao ouvir isso, Abraão ficou triste pela situação dos sodomitas e implorou a Deus em favor deles, suplicando que ele não destruísse os justos com os ímpios. Deus respondeu que não havia homem bom entre os sodomitas, pois se houvesse apenas 10 homens bons entre eles, ele não puniria nenhum por seus pecados. Abraão, então, calou-se. Os anjos foram para a cidade dos sodomitas, e Ló os convidou a ficar em sua casa. Ele era um homem generoso e hospitaleiro, e aprendeu a imitar a bondade de Abraão. Quando os sodomitas viram os jovens, perceberam que eram extraordinariamente bonitos, e decidiram possuí-los à força. Ló os exortou a serem sensatos e não oferecerem nada indecente aos estrangeiros, mas a respeitar a hospitalidade em sua casa. Ele prometeu que, se não pudessem controlar suas inclinações, ele entregaria suas filhas em vez dos estrangeiros. No entanto, eles não se envergonharam e persistiram em sua conduta impudente. 4. Deus ficou muito descontente com o comportamento insolente deles e os feriu com cegueira, condenando os sodomitas à destruição universal. Ló, depois de Deus lhe informar sobre a futura destruição dos sodomitas, fugiu levando sua esposa e suas 2 filhas, que ainda eram virgens, pois os noivos delas acharam que as palavras de Ló eram insignificantes e não levaram a sério. Deus lançou um raio sobre a cidade e a incendiou junto com seus habitantes, devastando a região com um fogo semelhante ao que mencionei anteriormente quando escrevi sobre a guerra judaica. No entanto, a esposa de Ló continuamente olhou para trás para ver a cidade, mesmo que Deus a tivesse proibido de fazer isso, e foi transformada em uma coluna de sal. Eu vi essa coluna, e ela permanece até hoje. Ló e suas filhas fugiram para um lugar pequeno cercado pelo fogo e se estabeleceram lá, que até hoje é chamado Zoar, que é a palavra que os hebreus usam para algo pequeno. Lá eles levaram uma vida miserável por causa da solidão e da falta de provisões. 5. Mas suas filhas, acreditando que toda a humanidade havia sido destruída, aproximaram-se de seu pai, tomando cuidado para não serem percebidas. Fizeram isso para que a humanidade não fosse completamente extinta, e tiveram filhos. O filho da mais velha foi chamado Moabe, o que denota aquele que é derivado de seu pai. O filho da mais nova foi chamado Amon, o que denota aquele que é derivado de um parente. O primeiro se tornou o pai dos Moabitas, que ainda é uma grande nação. O último se tornou o pai dos Amonitas, e ambos habitam na Síria. E assim foi a partida de Ló do meio dos sodomitas.